Que coisa vem na cabeça de vocês quando vocês olham esse título aqui, continuidade no ponto, vamos supor no ponto A. Qual que será que é a ideia por trás disso? Eu acho que, desculpa, em relação ao intervalo, se ele é aberto ou é fechado? Não. A questão é continuidade. Qual que é a ideia de continuidade primeiro para vocês? O que vocês entendem por continuidade? Essa função que está aqui embaixo é contínua? Não. Não. Por que ela não é contínua? Porque para x diferentes tem valores diferentes de y. Para x diferentes... Tem valores diferentes de y? Tá, mas isso não tem a ver com continuidade. Ela não tem nenhum intervalo. Então ela é contínua. Ela é contínua, tá? Não tem intervalo, aí não está muito claro. Mas ela é contínua, tá certo. Mas qual que é a ideia de uma função contínua? Vou fazer mais uma aqui para vocês na página 2. Essa função aqui. Ela é contínua? Não, Por que não? porque acontece uma quebra no meio da reta. Não sei se falei tecnicamente certo. Mais ou menos. Assim, desculpa, um salto aqui na função, certo? Que seria aquela quebra que eu acho que você falou, aí tá certo. Então aqui tem um salto que você faz. Você está indo com a função aqui, vamos supor que isso aqui é 1, você vai andando, aí vamos supor que isso aqui, sei lá, é 7, mas quando você está caminhando aqui no 7, você está indo, aí você tem que subir e continua aqui em cima. Então a sua função tem um salto. A função anterior tem um salto? Não, Não, não tem. Então essa função aqui é contínua. Essa função aqui, vamos supor isso aqui um L, e vamos supor isso aqui, bom, que na verdade a função não está definida. Então essa função não é contínua. Ela é contínua? não. Não, por que não? Porque no meio da reta ou da curva tem Ponto A, um ponto A. ponto que ele não pertence. O ponto A não pertence à reta. Então tem meio que um salto de um número para o outro, de um ponto ao outro. Tá, então essa função não é contínua porque ela tem um buraco aqui no meio. Isso. Aquele buraco é o que a gente vai estudar agora, no sentido que essa função, por exemplo, aqui, ela não é contínua. Mas ela não é contínua onde? Em todo o intervalo ou ela não é contínua em um determinado ponto do intervalo? Um determinado ponto. Em um determinado ponto. Qual que é o título agora? Continuidade no ponto, certo? Então essa função é contínua em qualquer intervalo que a gente pegar a função, se a gente pegar qualquer intervalo aqui, do meu x, qualquer valor do domínio, essa função é contínua. Nesse caso, se eu pensar a mesma coisa entre esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, valores do meu domínio, essa função é contínua em todo o intervalo? Não, ela não é contínua nesse ponto aqui. Se a gente pensar nessa função aqui de novo, no meu intervalo, valores do domínio aqui e aqui, essa função é contínua? Não, ela na verdade é contínua, exceto no ponto x igual a, que seria esse ponto aqui. Então, a anterior, essa aqui, ela não é contínua no ponto A. Para qualquer valor que a gente pegue nesse intervalo, ela não é contínua nesse ponto. Essa aqui é contínua em todo o intervalo, menos no ponto A. Nesse ponto, a função é descontínua. E o primeiro caso que a gente tem aqui, a função é descontínua. Então, a pergunta agora para vocês é a seguinte: como é que eu posso
determinar matematicamente, em termos de limite, se uma função é contínua ou não? Ideias? Olhando onde ela cresce e decresce? Essa função aqui sempre cresce, ela é contínua. Essa função aqui cresce e cresce, ela não é contínua. Então, acho que não. Professor, sempre que o limite coincide com a imagem? Tá, como é que eu escrevo isso em termos matemáticos? Limite de quem? Limite de um ponto Limite da função, da função. certo? Isso. Para um determinado x, Vai ser igual à imagem dessa função quando x for o número que você quer no limite. Por exemplo, x igual a A, então indo aqui o para A, x tendendo a entendendo A, tem que ser igual a que coisa? ao y, Que seria quem? a imagem da função. Imagem. Então, como é que eu escrevo isso? F de A? F de A. Tá. Mas isso vai ter que ser igual com... Bom, seria basicamente isso. Então a pergunta é, bom, quem que seria o f de A nesse caso, aqui, nessa função aqui? O L. O L. Esse limite aqui, na definição que eu passei para vocês de limite, falei o limite de f de x quando x tende a é igual a L quando acontece que coisa? Quando pela direita e pela esquerda, ele é L. Muito bem, Quando os então, limites literais são iguais? isso. Então, como é que a gente escreve isso em termos matemáticos? Um A com sinal de mais, ou seja, quando f de x, quando x tende a pela direita, se isso for igual a L, e o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual a L também, então a minha função é contínua. Certo? Ou seja, vou pegar essa ideia aqui nessa função, por exemplo. Se a gente pensar no limite de f de x, quando x se aproxima de a pela direita, e o limite de f de x, quando x se aproxima de a pela esquerda. O que acontece com esses dois limites? Eles são iguais ou diferentes? Pela direita, Diferentes. são iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes. Diferentes? Tá, eles são diferentes, certo? Se eu me aproximo pela esquerda, vai se aproximar de L, e se eu me aproximo pela direita, a função é indeterminada. Bom, na verdade, ela é indeterminada quando estiver próxima daquele ponto, então os limites são diferentes. Na verdade, esse limite aqui, no caso, seria igual a L, mas se esse limite aqui, quando eu me aproximo pela esquerda, não, desculpa, aqui é pela direita, vai ser próximo desse valor. Pela esquerda, que seria isso aqui, vai ser próximo de L. E f de A seria quem? Nesse caso, Não existe. Seria L? Não? seria L. Tá. Então, essa função aqui, f de x, não é contínua no ponto. O ponto x igual a A. Por quê? Porque f de A igual a L, certo? Mas os limites laterais eles são diferentes. No terceiro caso, quem que será f de A?
Pessoal, o que será o f de A? B. Não, Não, Indeterminado. também não. L, professor? Ele é L. Certo? Então, quando o x ser igual a, quando o x ser igual a é igual a esse valor aqui. Que seria aquele L. Mas se a gente calcular os limites laterais, limites f de x, pela direita e pela esquerda, o que com isso acontece? São diferentes. Não, eles são iguais a B. Eles são iguais. Então, se eu me aproximo pela direita, a minha função vai se aproximar de B. Se eu me aproximo pela esquerda, se aproxima de B também. Então, esses limites, eles são iguais. Igual a B. O que significa f de A assist? Que a função seja determinada naquele ponto. Se a gente pensar nos casos anteriores, o f de A assist. Então, até aí a função seria contínua, no ponto A. Essa função aqui está definida no ponto também. Bom, essa aqui eu acho que é a mais tranquila de todas. Talvez é mais natural pensar que essa função é contínua em qualquer ponto. Na segunda condição, está falando assim. Bom, aqui na verdade está ao contrário, porque isso aqui deveria ser o terceiro e isso aqui deveria ser o segundo, senão acho que não vai ficar muito organizado isso, porque primeiro você determina o limite, calcula o limite. Você pergunta assim, o limite da função existe? Existe. Quando que o limite existe? Quando os limites laterais coincidem. Então, se o limite pela direita e pela esquerda for igual a L, isso quer dizer que o limite existe, no caso vai ser igual a L. A terceira coisa que a gente confere, precisa conferir, é se f de A é igual com L. Ou seja, no final das contas, a gente volta com o que vocês falaram bem no começo. Vocês falaram assim, o limite pela direita e pela esquerda, eles coincidem, e além disso, a função está definida é igual a L, que coincide com os limites laterais.